Como que você avalia esses 4 meses de novo mandato? Obrigado por perguntar, porque acho que a gente tem que prestar contas, e é por isso que eu estou aqui. Eu comecei a sessão lá na Câmara muito impactado, negativamente, porque vínhamos de um processo eleitoral muito radicalizado, muito brigado, farto de adjetivos, carente de substantivos. Como é que eu busquei me conduzir? Primeiro, estabelecendo diálogos, e eu acho que essa é uma marca minha, dialogar. Segundo, estar sempre nas bases. Eu continuo frequentando os municípios, eu continuo dialogando com os setores, estou aqui prestando contas para que isso possa ser mantido. Mas a minha linha de conduta é trabalhar por quê? Pela convergência. Por nós podermos, na economia, por exemplo, mostrar que há um caminho entre o cuidado fiscal, do equilíbrio e a necessidade de ter investimento e apostar no social. Pode ser compatibilizado. Que na questão ambiental tem um espaço também de convergência entre aquilo que é cuidar do meio ambiente, mas saber que o país precisa produzir e se pode fazer isso de uma forma sustentável. Então, o centro democrático que não conseguiu se constituir nas eleições é torná-lo concreto a cada dia, estabelecendo convergência, fazendo construções. É isso que eu tenho tentado fazer neste início de mandato. E quais as questões relevantes que foram discutidas na Câmara Federal? Muitas discussões. Eu vou relatar uma primeiro, que foi o arcabouço fiscal. No final do ano, antes do governo novo assumir, nós tínhamos que fazer a PEC da transição, porque tinham políticas sociais que precisavam ser garantidas. Nós demos quase como um cheque ali, um crédito para o governo gastar. E o governo assumiu o compromisso de trazer o equilíbrio fiscal. Veio da forma do arcabouço. Quando chegou o arcabouço, nós achamos que ele estava frouxo. E aí adotamos uma série de medidas para poder endurecer, para poder criar critérios e estabelecer limites para a despesa. Sobra uma grande questão, que é retomar o debate da reforma administrativa. Teve um outro momento muito polêmico entre vários assuntos que aconteceram na Câmara, que foi o chamado PL da fake news. O que eu acho disso? Como eu me comportei? Primeiro, que precisa ter regulação das redes sociais. Nós não podemos deixar virar um mundo sem lei, em que as pessoas falam o que falam sem nenhum tipo de critério. Mas, por outro lado, esses critérios têm que ser muito claros, não pode significar censura, nem atentar com a liberdade de expressão. Esse equilíbrio ainda não foi constituído, por isso que eu declarei contrário ao PL da fake news, estamos trabalhando para vir uma solução. E o futuro, reforma tributária, uma grande prioridade. E quais ações você destaca da FPA? Olha, fiquei muito contente, sou vice-presidente nacional da FPA. Responsabilidade. Comecei a andar por aí, fui em outros estados e vou intensificar. Uma das coisas mais importantes foram os FIAGROS. Muito sábios, eu fui o autor desse projeto de lei e nós estamos andando por aí para disseminar o seu uso. Além disso, trabalhei muito pela inovação, fortalecimento da Embrapa. É um bom caminho e aqui em São Paulo nós temos um hub tecnológico proposto por mim, consegui emendas da bancada para isso. Outro setor importante é com relação ao Plano Safra. Nós tivemos um trabalho grande, recursos vieram ainda no primeiro semestre para complementar o Plano Safra que estava em desdobramento e nós precisamos de ter um Plano Safra muito vigoroso, temos trabalhado muito intensamente para isso. Aumentar também a oferta de seguro rural e aumentar a cobertura para comercialização. Preços de alguns produtos desabaram, caso do milho, da soja, e vamos ter que ter um esforço para sustentação de preços aí dessas commodities. É muito importante o que está acontecendo e a FPA tem sido uma instância para discutir assuntos de futuro, estratégia. Recebemos lá o Alckmin, recebemos ministros vários de Estado, estabelecer o diálogo para que o setor possa continuar a ser esse setor que puxa a economia nacional. O agro faz toda a diferença. E sobre a presidência da Frente do Cooperativismo, o que você está esperando desse desafio? Estou muito animado, Malu, muito legal. Cooperativismo é algo que eu acredito muito. Um capitalismo sozinho vira concentrador, exclui. O socialismo acaba retirando a capacidade de empreender. O cooperativismo equilibra isso, sempre acreditei. Fui na Assembleia, presidente da Frente aqui em São Paulo, autor da lei do cooperativismo.
e festejo muito ter sido lá na Câmara Federal o relator de todas as leis do cooperativismo de crédito, que explodiu, cresceu. Cicobi, Sicredi, ninguém ouvia falar, hoje é uma coisa frequente. Foi a partir dessa legislação. Estou muito animado, tenho presidido à frente, são diferentes ramos. Nossa prioridade agora é tratar na reforma tributária de ver respeitado a questão do cooperativismo. Nós precisamos ter muito cuidado para não vir aquela sanha de tributar e isso comprometer o cooperativismo. Fortalecer o cooperativismo dos pequenos, fortalecer o cooperativismo dos produtores artesanais, fortalecer o cooperativismo da saúde, o cooperativismo da educação, o de crédito que eu mencionei, o cooperativismo agro. Cooperativismo significa promover o desenvolvimento com distribuição de rendas. É isso que eu acredito, por isso que eu estou muito animado para presidir a FRENCOP. E sobre a sua atuação em defesa do meio ambiente? Eu, você, gostamos muito disso, né, Malu? Sim. E sabemos que isso é o futuro, né? O Brasil e o mundo não suportam mais mudanças climáticas do jeito que estão acontecendo, as coisas que prejudicam as pessoas, prejudicam a natureza, comprometem o futuro. Nós temos trabalhado para isso, vou contar algumas coisas. Política Nacional de Resíduos, reciclagem, cuidar do lixo. Fui autor da política estadual, da nacional também, tenho zelado pela sua implementação. Pagamento por serviços ambientais, fui o relator dessa matéria, estamos trabalhando para isso se colocar em prática e com isso poder reconhecer aquilo que se faz pelo meio ambiente. E na questão dos biocombustíveis, etanol, aquilo que é o biodiesel, e eu vou ser agora presidente de uma comissão que vai discutir tudo sobre o futuro, hidrogênio, que é a fonte mais bacana e eu tenho a responsabilidade, fui designado para presidir essa comissão. Vem casado com a definição de mercado de carbono. Minha convicção é a seguinte: o Brasil tem sido muitas vezes apresentado como algoz do meio ambiente e ele pode ser a vanguarda, o país do futuro, da economia verde, da economia de baixo carbono, daquilo que é a nova economia. Eu estou trabalhando para isso. Arnaldo, e conta um pouco pra gente sobre a sua atuação na Frente pelo Brasil Competitivo. Sabe o que é isso, Malu? Isso é aquele custo Brasil. As empresas aqui, as pessoas para empreender, saem meio a corrida da disputa disso perdendo. Porque aqui tem muita burocracia, tem uma carga tributária muito grande e com isso tem uma série de custos que impactam a empresa. Tiram a sua competitividade. Para poder fazer frente a isso, há um movimento, Brasil Competitivo. E uma frente que eu presido que casado com isso. Olha que momentos importantes nós tivemos. Tem o presidente do World Economic Forum, Fórum de Davos, Klaus Schwab. Ele veio aqui, a nosso convite, veio discutir quais são os desafios da nova economia. E nós temos uma pauta muito objetiva de ação. Nós estamos trabalhando para o mercado de garantias. Nós estamos trabalhando pelas debêntures de infraestrutura, pelo PL 414, que vai modernizar o setor elétrico. Nós estamos trabalhando por uma reforma tributária simplificadora, desburocratizadora. Nós estamos trabalhando pela força à inovação. E nós estamos trabalhando por recursos profissionais humanos mais qualificados do ponto de vista de ensino técnico profissionalizante para aumentar a produtividade. Uma pauta muito bacana na frente do Brasil competitivo. E para o futuro, quais são as suas perspectivas? Estou muito animado. Eu sou uma pessoa otimista, acho que os desafios são grandes, mas nós temos condições de construir um clima de maior diálogo, de convergência, diminuir o radicalismo que frequentou a política, como eu disse aqui no começo da nossa conversa. Para isso, nós precisamos de equilíbrio fiscal e poder dar um sinal de crescimento da economia. Reformas estruturais, tocar adiante a reforma tributária e trabalhar também na reforma administrativa. E depois, em cada uma das frentes que eu atuo, tocar a coisa. No Brasil competitivo, fazer com que o empreendedorismo possa vir. No cooperativismo, fortalecer as cooperativas. No setor do agro, um agro sustentável que, reunindo do pequeno ao grande, possa ser um motor da nossa economia. O Brasil, que tem compromisso com a sustentabilidade, transformar isso numa vantagem competitiva e comparativa em relação aos outros países do mundo. Esse país é maravilhoso, esse país tem tudo para dar certo. Aqui, pessoas convivem
com credos diferentes, raças distintas, num clima de harmonia. Tem lá preconceito, diferenças devem ser enfrentadas e combatidas, racismo, preconceito, totalmente condenados. Mas tem uma grande convergência. E essa convergência que faz a grande riqueza do Brasil. E o Congresso, eu como parlamentar, acho que nós temos que nos preparar, dialogar sempre com todas as pessoas para poder estar à altura dessa confiança. O Brasil tem tudo para dar certo e vai dar certo.